Adalberto de Paula Barreto é um psiquiatra e professor brasileiro. Ele foi o criador da Terapia Comunitária Integrativa, a TCI. O primeiro grupo foi realizado em 1987, no bairro de Pirambu, na periferia de Fortaleza. A filosofia da terapia comunitária é a de que a memória e experiência coletiva da comunidade é capaz de orientar seus membros nos momentos de dificuldade. Nós vamos juntos colocar, eu vou colocar o meu saber, mas cada um vai colocar o seu saber, fruto da sua vivência, na tentativa de resolução do problema. Eu vou, Senhor, e estou nessa estrada. Balançando. Se é meu irmão, Fecha os olhos. se é meu irmão, do Senhor. Então, começamos a terapia em cima sempre de uma situação-problema. Neste dia específico foi a insônia. Uma senhora chora, fala que perdeu o marido e que faz 5 noites que não dorme, tem uma insônia muito grave e ela tem medo de ficar louca. Então eu lanço, eu chamo de mote, a pergunta. Quem já vivenciou uma situação parecida? Então imediatamente umas 15 pessoas se manifestam. Uma disse, eu já tive uma insônia muito grave quando minha mãe morreu, mas eu fiquei bom com o suco do capim-santo. Outra diz, foi cansando o meu corpo. Outra diz, foi caminhando, foi rindo, foi rezando, e aí vai. Então, o que nós assistimos nós estávamos diante de uma situação, problema, sem praticamente resultado, porque o doutor não tinha remédio para dar. Imediatamente, esta senhora aparece com 15 possibilidades. O problema da insônia de Dona Maria não é só dela, são de vários. E termina sendo de todos. Desde então, ele grava todas as sessões, edita e publica. Uma maneira de criar um acervo dessas rodas de terapia, criando assim um registro da memória coletiva, um registro do povo brasileiro. Todas as sessões são videografadas. Por quê? Porque estes vídeos constituem a memória daquele povo. Para mim, esse é um trabalho, não é mais um trabalho. Para mim, este é um trabalho de vida, da minha vida. Eu quero colocar tudo que tenho dentro dela. E eu morrendo, o que me pertencer a mim pessoal, eu quero que entre também dentro deste projeto para aqueles que querem continuar. Eu comecei, tenho certeza que vai aparecer outros que vão continuar. E tudo que eu puder construir na minha vida entrará como respaldo desse trabalho. Em 2019, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, foi criado um projeto da TCI. Foi no ano de 2019, eu lembro, era na terça-feira. O primeiro grupo foi pequeno, depois foi aumentando. Eles levavam o bolo e café e coisa pra gente comer no final da roda, não era a intenção, mas não tinha como. A gente fala assim, eles falam, né? A gente vai pra terapia. A terapia, ela remete àquela coisa de eu ficar falando do meu problema e aconteceu isso. E a roda, ela trata as situações, eu não falo problemas, ela trata as situações da vida das pessoas. Então, no começo era eu e a Júlia. E hoje, o local da roda, ele tem uma essência, quando se coloca as coisas ali, todo mundo já entende, assim. Muda o local, independente de onde que tá. Quando começa a colocar os objetos, o cheirinho, o álcool gel, já muda tudo.
vira outro ambiente, assim, é muito engraçado. Quando eles trazem algo, eu acho que eles deixam ali é um pedaço deles, e pelo carinho que eles têm pela roda, pelo projeto, eu acredito que eles pensam que aquele pedaço deles vai rodar, vai para muitos lugares, muitas pessoas vão conhecer eles. A impressão que eu tenho é essa, eles deixam ali, e é uma forma que quem olhar para aquilo vai estar conhecendo a mim. Eu vou ser falada, eu vou ser lembrada através desses objetos. Eu acho que é muito isso, assim. Leve um pedacinho de mim, assim. Eu quero deixar alguma coisa que está me incomodando. Não precisa ser exatamente um grande problema. É o meu incômodo pequeno, porque a roda não é para quem está com grande incômodo ou um pequeno. Tanto faz, é para todo mundo, assim. E os abraços finais. É ali que realmente eles estão, a carga maior deles deixaram, assim, na intensidade do abraço. Quando a gente chega é um abracinho, oi, tudo bem? E os abraços finais, eles são abraços fortes, que realmente é o passo que eles estão dando para deixar aquilo que está incomodando e levar um pouquinho daquilo de bom e do contato maior. No começo era mais mulheres, mais senhoras, assim, e pouquíssimos homens. Tem adolescente, tem... agora tá todo mundo, cabe todo mundo ali. Então tem adolescente que deixa o mesmo incômodo que uma senhora, que um idoso. Eu vi mais os homens sorrindo. Os homens chegavam no começo, eles não sorriam muito. Eu aprendi a abraçar, né? Porque eu não tinha muito essa coisa, assim. Então era bem difícil, né? Na hora de acolher eles, dar o abraço e ter um pouco de paciência também. Eu ia mais pela questão, né, porque eu era CS e participar, assim. Depois eu já comecei a sentir falta e querer ir, querer saber. Acabava a roda, eu já ia guardando tudo, assim. Já pegava as coisas, já guardava para encerrar, porque eu penso que eu tenho dificuldade de conversar com quem eu não conheço. E às vezes as pessoas não precisam que eu faça muita coisa, mas às vezes só escutar, sem eu criticar. Às vezes só escutar e falar no final falar, né? Complicado, mas é importante, assim, mas aproveitar as coisas e as pessoas boas que aparecem na vida da gente. Isso eu aprendi. Eu era muito mais fechada, assim. Então, receber as bênçãos todas que a gente puder, sejam pessoas, coisas, momentos, acolher tudo aquilo que é bom e te faz bem, tudo. Desculpa, queridinha, não ter falado com a doutora, eu achei que ela ia demorar. Ela demorou, daí eu não falei. Somos casados há 47 anos, temos 4 filhos. E como casal, eu acho que também tem que ter muita aceitação, humildade e amor, né? Porque senão não convive, né? E você aceitar e saber levar o que às vezes o outro, que o casal, às vezes a gente amanhece, tem dias que não amanhece muito bem, né? Então qualquer coisinha a gente, né, não explode, né? Sempre ter aquela humildade de aceitar o que o outro faz, o que o outro fala. Depois conversa. E o grande problema é a gente não enxerga o outro. A gente sempre enxerga a gente. Se a gente estiver bem, tá bom. O outro tá. Você vira, né? E o grande segredo, inclusive, da roda é você estar se preocupando com o outro. Olhando, vendo quanta gente que chora ali. Eu acho esse trabalho lindo porque as pessoas derramam a lágrima, mas não é por satisfação, não é por tudo, é pelo sofrimento mesmo. Que isso aí, sofrimento, é uma coisa que o choro não é porque o cara é manheiro, porque é sentimentalista. Jesus chorou. Então os profetas choravam. Então isso aí é normal do ser humano chorar.
E a roda dá essa oportunidade para as pessoas até chorarem, né? Então a Constituição é uma coisa que todo mundo deveria ter uma Constituição. É que nem a Bíblia. Ia comprar uma, mas sempre passava, e eu ia, e era caro na época e tudo. Quando eu vi, achei aqui na esquina, estava na casa de um vizinho ali, as crianças brincando com a Constituição. Pedi. Digo, o que é que vocês vão fazer com isso? É um livrinho que deixaram aí, um deputado deu aí. Digo, vocês não querem? Não, o que é que nós queremos com esse livro? E peguei o livrinho, está aqui, comecei a ler o livrinho, estudar. Eu já gostava de ler, mas as leis da saúde, né? Sabia que o artigo 196 já fui ver, já fui aprimorando. Não li tudo ainda, mas eu vou conseguir. Um dia você chega lá. E a Constituição, quando surgiu a Constituição, o artigo da saúde é uma maravilha, né? Não tem, ele conta tudo ali. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E tem mais. Até o artigo 200, é 196 a 200. Até o artigo 200 ela vai contando qual é os direitos e tudo. Então isso é bonito porque cala a boca de todo mundo. Tem esse negócio, o cara pode ser o presidente da República. Ó, meus direitos são esses aqui. Ah, mas onde é que está? Aqui na Constituição, um livrinho aqui, ó. Então não tem, o cara não discute mesmo, não tem o que discutir. Eu acho que os artigos da Constituição, todos eles são interessantes. O primeiro artigo é uma maravilha, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se o brasileiro aos estrangeiros, aos residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. E tem gente que não gosta que a gente comece a ler essas coisas aqui. Não, e abrir o olho dos outros para que os outros enxerguem as coisas, eles não gostam, não tem. Eu mesmo me dão cada pedrada ali que eu vou te dizer. Fazer o quê? Estou lá. Mas eu tenho um sistema bom, eu achei um sistema de vida. Eu vivo agora. Agora, esse momento que eu estou vivendo agora é o melhor momento da minha vida. Todo mundo começa a idealizar, né? Tá vendo aqui a história de um campeão, um atleta, motivacional, nossa, que bacana. Mas eu também, antes de qualquer coisa, antes de eu ter uma deficiência, antes de eu ser moreno, antes de eu morar em Pinhais, antes de eu fazer a natação, eu sou o Moisés. E o Moisés, ele é igual a qualquer outra pessoa. Eu costumo dizer que nós somos iguais a partir das nossas dificuldades. Para muitas pessoas, eu tenho uma deficiência, uma má formação congênita. Para muitas pessoas, você ter esse corpo gritante, falante, né, visualmente, nossa, que dificuldade, né? Então o meu corpo sempre foi a minha maior ferramenta, porque eu não tive o esporte como reabilitação, porque eu já tinha um corpo adaptado, habilitado, já andava de muleta, já brincava, corria, pulava. Mas esse corpo ele foi habilitado pela natação, eu tive oportunidades de vida com a natação. Um belo dia meu pai passou em frente a uma instituição chamada Associação dos Deficientes Físicos do Paraná e o Clube Esportivo dos Deficientes. Até então eu não encontrava outras pessoas com deficiência, eu era o único deficiente no meio de crianças sem deficiência. Eu tinha 14 anos na época. E quando cheguei lá me deparei com uma nova realidade, um novo mundo. E sabendo que existiam essas possibilidades. Mas foi com a natação assim que foi a minha primeira experiência. Em 97 eu fui para o Campeonato Mundial na Inglaterra e ali foi minha primeira experiência. Né? Nesse campeonato ganhei 3 medalhas de ouro, quebrei um recorde mundial. E a partir dali comecei a correr atrás de outros objetivos. Né? Sempre focado a Campeonato Mundial, o próximo agora é uma Olimpíada. Daí fui indo, foram 4 Pan-Americanos, 8 Mundiais, 2 Paralimpíadas com a natação. E depois migrei para o rugby em cadeira de rodas. E agora, né, tô aí na fase aí de sou, como diz um ex-atleta em atividade, né? Assim, às vezes eu me sinto uma leoa e às vezes eu me sinto uma rã pequenininha, insignificante.
as plantas, acho que conseguiram sentir como eu estava mal, né? E quando eu comecei a melhorar, que eu comecei a cuidar delas, a colocar mais cuidado com elas, mais carinho, eu vi a transformação delas, né? Então eu vi que a gente também, né? Quando a gente tem um apoio, que a gente tem um carinho, a gente também vai se transformando. O cuidado com as plantas começou quando eu estava bem no auge da minha depressão mesmo, assim. Tinha bem poucas plantas e através delas eu comecei a multiplicar, né? Com uma folha conseguia fazer uma muda e assim foi, fazendo um arranjo aqui, as pessoas achando bonito e assim foi desenvolvendo, né? Aí através das plantas eu comecei a conhecer a mim mesma, né? Que eu podia transformar uma planta, porque não poderia me transformar também, né? Tem algumas que precisam de mais cuidado, outras não. Tem algumas que ficam doentes. Eu tenho meu hospital, né? Que eu levo elas lá, recupero e volto no local. Tem algumas que você não pode mudar de lugar, que elas estão acostumadas ali. Se você muda, você já sente que ela não gostou. E tem algumas que estão num lugar, você muda, elas gostam, né? É como nós também, né? Temos lugares que a gente se sente bem, lugares que não. E as plantas a mesma coisa. A planta, ela é igual um ser humano, né? Ela precisa de cuidados, como nós precisamos de cuidado, elas também precisam, né? O artesanato começou antes das plantas, né? Foi num momento bem assim que estava deprimida, assim, eu comecei a mexer no celular, assim, entrei num canal lá que tinha uma pessoa fazendo um artesanato com gesso. E na hora, assim, eu não tinha nada ali, comprei um pacote de gesso, peguei um prato de um bolo descartável lá, que ia para o lixo, e fiz minha primeira arte, que foi, inclusive, a capa do livro. Na verdade, me senti orgulhosa de mim mesma, né? De ter conseguido, através daquele simples trabalho, né? Ter conseguido escolhido, né? O meu trabalho para fazer a capa. Sempre procurando usar alguma coisa que iria para o lixo, um reciclável. Como eu também me senti reciclada, né? Através da roda, através do apoio que eu tive, assim. E às vezes um lixo, hoje eu vejo que transforma uma coisa que é um lixo numa coisa bonita, assim me transformou também. Eu vou dizer para você que eu nasci numa tribo indígena, no meio do mato, no Amazonas. Nos índios Apurinã. E aí a mamãe morreu e o papai desceu o rio abaixo, dando os 3 filhos que ele tinha. Então eu nasci lá e hoje eu sou uma indígena, mas não tenho sobrenome, não tenho nome, não tenho etnia que eu possa frequentar. Daí fui, caí do pé de goiaba, quebrei o braço, esse braço. E quando esse braço cicatrizou, ele ficou mais fino que esse aqui, entendeu? Pode ver que até a mão é menor. Ficou mais fino e ficou com os dedos em garra, seco. E aí, quando eu voltei lá para eles verem, eles já disseram que eu estava com lepra. Eles já me mandaram para o hospital Souza Araújo, o antigo leprosário lá. Só que quando eu cheguei lá, doutora, para mim era uma vida, era um outro mundo, era uma vida normal. Gente que não tinha pé, que não tinha mão, que não tinha olho, que não tinha orelha, casa de chão, sabe? Mas lá tinha sabonete, lá tinha pasta de dente, lá tinha macarrão que eu nunca tinha comido, entendeu? Então,
eu fiquei lá durante os meus 9 aos meus 14. Eu já comecei a fazer parte de associação de bairro. Através da associação de bairro, já comecei a fazer parte do sem, eu digo assim, sem terra, sem teto, sem nada, né? Porque eu também não tinha nada, eu só tinha as 2 filhas, né? E aí o Morran me descobriu, foi atrás de mim e eu já entrei no Morran e me tornei essa mulher que eu sou hoje. O Morran é movimento de reintegração de pessoas atingidas pela hanseníase. Então, qual é o objetivo do Morran? É te dar a voz. E eu estou até hoje. Eu já fui coordenadora nacional, já fui vice-coordenadora nacional, hoje eu sou estadual e local. E assim, o Morran é o oxigênio. Eu viajei os 26 estados do Brasil, falando do Morran, falando da hanseníase, falando do direito, falando da autoestima, falando da educação sexual, falando da devolução de cidadania, da identidade, entendeu? Para mim sair do Amazonas para chegar até o Paraná foi assim. Eu trabalhava de empregada doméstica com um senhor que era aqui do Paraná, que estava morando lá. E aí eu trabalhava de babá. E a menina se apegou tanto a mim, e eu tanto a ela, que a menina não queria vir embora sem mim e eu não queria ficar sem ela. Eu vim, só que quando chegou aqui, eu não fui estudar. Eles não me deram estudo, pelo contrário, eu fui trabalhar, trabalho escravo mesmo. Que um dia era na casa da mãe, outro dia na casa dela, outro dia na casa da sogra, entendeu? Então, foi aí que eu fui estuprada por esse parente dessa família, aos 21, engravidei e eles me colocaram na rua. E hoje eu tenho uma filha, né, com 40 e poucos anos, desse estupro, que eu engravidei aqui em Curitiba, é que a doença reapareceu. Aí eu vim para o hospital aqui São Roque, com 3 meses e 22 dias. Deixei essa menina com a família e vim para cá. Depois de um tempo, eu descobri que eles queriam levar minha filha embora para o Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei para essa família e perguntei, se eu lhe der de papel passado, você não vai proibir eu de ver elas, de contar para ela a minha história? Não. Só que daí eu saía daqui do hospital, a gente pegava alta de 3 dias. Eu pegava alta, ficava num hotelzinho lá em Curitiba e ia ver ela na escola. Eu ficava olhando, ou então eu ia na pracinha, que a babá levava ela na pracinha Osório. Eu ia lá sondar e tal. De repente, um dia, eles sumiram. E eu fiquei sem ver a menina. Pensa que eu fiquei 15 anos sofrendo sem ver essa menina. 15 anos não, mais ou menos uns 10. Quando a minha filha Suelen fez 15 anos, ela falou, mãe, eu não quero festa, não quero nada. Eu queria que a senhora comprasse um computador usado. E através desse computador, ela achou pelo sobrenome, achou o endereço da família. Aí eu fui atrás. Aí quando chegou lá, marquei um almoço e foi assim, eu falei, eu quero contar a minha história para você. Eu quero que você saiba que eu não te deixei. Eu não te dei porque eu não te amava. Aí, doutora, nesse encontro, teve esse almoço. Aí eu contei assim a história, e quando ela fez 1 aninho, eu mandei uma carta para ela. E até então, até aquele dia, ninguém tinha conseguido ler a carta. E eu tinha cópia da carta e levei para ela, para contar para ela como é que foi a realidade. Então foi assim um choro coletivo, estava toda a minha família junto, a família dela, né? E a partir daquele dia a gente não se separou mais. E aquele dia ela falou para mim, olha, eu não tenho motivo nenhum para te chamar de mãe, nem para te amar como mãe. Mas eu te amo como mulher, te respeito, te valorizo,
pela mulher guerreira que você é e tenho o maior orgulho de ter saído de você, entendeu? Você assim, o filho da puta, perdão a palavra, o lazarento que faz o troço aqui, por que não vira a mãe com o rabo pra cima e não enfia no rabo da mãe assim? Aqui não pode dar no cachorro. Aqui faz, sabe? Porque o animal é sincero com a gente. O ser humano não. É difícil se pegar um amigo sincero, sabe? Então é isso que é o problema, né? Então pra mim, ó, o animal, ele é inocente, ele é sincero, ele não entende, ele não raciocina, e o ser humano raciocina, ele faz porque quer. E eu puxei a minha mãe de manhã, a primeira coisa que ela fazia, primeiro tratar o animal. Depois a gente come. E quantos cachorros que a senhora tem cuidado agora? 11. 11? É 11. Alguns que a senhora tem aqui na casa? Fora o meu e mais do que está na rua por aí. E quantos pontos que a senhora coloca essa água, comida? 9. 9 pontos? 9. Tudo isso antes do Quer teu ver? café? Dá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, não, aumentou, 13, 16. 16 pontos. 16 pontos. Ganhei um frisinho aqui, escadadinho, pus na garagem, todos os baldinhos de comida, aí eu esquento 2 daquele, e vou esquentar e ponho lá no baldinho, ponho pra lá, ponho pra cá, ponho pra lá, daí eu vou ver as águas que estão no sol, os baldes precisam lavar, aí eu vou trocando as águas. A hora que não tá podendo, eu não tô nem com fome, aí não sei se vou tomar café ou vou almoçar, sabe? E a senhora então coloca água e Água e comida, e daí eu vendo os papelão, essas coisas aqui, ó, que ficou de vir buscar, não pôde vir buscar, a garagem tá cheinha que vou te mostrar. Só terça-feira de manhã. É tudo pra vender, pra ração, remédio, as coisas que eu compro. Sempre teve, desde quando eu abri isso aqui, tinha caixinha de papelão lá no cantinho. Daí os maloqueiros tiravam. Um dia eu dei num bêbado na frente com um cachorro de madeira. Os cachorros latindo, fui lá, tava um bêbado lá, e o outro tirou todas as caminhas para dormir debaixo da cama. Eu disse, estão roubando as cachorros. Daí eu arrumei cachorro de madeira, aquela de fruta. É provisório, porque se alguém alugar não quiser, eu tenho a casinha, eles não estão acostumados, eu dou de mim junto. Então agora já comprei a madeira, vou mandar fazer uma meia água, divisória, põe isso da minha calçada. Aí eu disse, tira nada, ele não vai voltar, mas aí eu disse, não vou tirar. Na hora que vier aqui, eu tô em casa, a madeira é minha. Daí vamos ver, a chorona tá velha também, sabe? Às vezes não quer comer, sabe a idade. Só o bruto é sempre arrumando encrenca, sabe? Sempre arrumando encrenca. Esses são os que estão há mais tempo aqui, né? Há 7 anos também. 7 anos. 7 anos. E a senhora acompanha ele? Toda a vida acompanhando eles aí. Porque eu penso assim, se é pro cachorro sofrer, tem uns que morrem. Não fica sofrendo, pelo amor de Deus. Porque é a coisa mais triste ver um cachorro sofrendo, sabe? Pelo amor de Deus, é a coisa mais triste. A gente sabe se virar, eles não sabem. Então essa é a minha rotina, é a missão que Deus me deu. Quando eu vou sair, que eu vou para América, eu vou pro Lucio, agora eu vou para 5 horas da manhã sair. 4 horas, eu cansei de ir com a lanterna. Dá de comer os cachorros de manhã, os daqui tá mais fácil. Pra até a hora que eu chegar, eles não estão com fome, não estão com sede. Com a lanterna, eu ia 4 horas da manhã, os caras até não serem assaltados por aí, sabe? E quando eu vou passear na casa de minhas irmãs, que é o lugar que eu tenho que pegar mais ônibus, eu também levanto 5 horas, primeiro vou tratar os cachorros, às vezes tomo um gole de café, coisa, depois saio lá, eu como na casa deles lá. Eu tenho que sair, se tiver para chover, não vou, porque eu tenho medo que os cachorros ficam coisa. Não. Eu vou te contar, meu sabe? É sofrimento, eu nem durmo de noite daí, sabe? Por que Deus me deu esse dom para mim, né? Mas como é que tu vai ajudar um bicho assim, ó? Qual que é o nome desse? Esse aí é o Gadeia, porque ele é cabeludo. Chama ele pra ele aparecer também. Ô, Gadeia! Vem aqui, Gadeia! Vem aqui que a mamãe vem aqui. Vem aqui que a mamãe chora aqui. A curiosa tem que vir aqui perto, né? A barraqueira. Fica bem pertinho aqui assim. Pronto, chega, agora chega. Já apareceu, tá? Vai pra lá, chega! Vai pra lá, polaca! Caramela! Chega, aqui, deita aqui. Pronto.
Olha, tem ótimo, viu? Você fica, passa, saia, me passa. Ui, olha, ela é limpinha, olha, limpinha. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e as roseiras de novo florir, eu vou cantar. Quando as secas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins, destruídos então os jazmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será o fim. Tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Aê! Sucesso! Duas vezes ainda. Fiz cantar 2 vezes. Os canarinhos puros. Junta um pedaço do outro, pedaço do outro. Até amanhã esse infantil agora. Muita emoção.